Olá! E se eu te dissesse que a história de Abraão não começa com fé, mas com idolatria? Que o pai da fé mentiu por medo 2 vezes. Que ele saiu de casa sem saber para onde estava indo, literalmente. Que ele discutiu com Deus. Que venceu uma guerra improvável. Que quase sacrificou o próprio filho, mas isso não foi exatamente uma surpresa. E que, no fim da vida, ele morreu sem ver tudo aquilo que lhe foi prometido. Hoje você vai descobrir 13 curiosidades bizarras sobre Abraão que quase ninguém explica. E algumas delas podem mudar completamente a forma como você enxerga fé, promessa e propósito. Fica comigo até o final, porque a última curiosidade é, talvez, a mais desconfortável de todas. Abraão saiu sem saber para onde ia. Imagine arrumar tudo o que você tem, deixar sua cidade, sua cultura, sua família, sua segurança, e sair para um lugar que ninguém te disse qual é. Não havia mapa. Não havia GPS. Não havia destino definido. A ordem foi simples: sai da tua terra. E ele foi. Sem contrato. Sem garantia. Sem plano B. O que quase ninguém percebe é que Abraão não saiu com uma rota. Ele saiu com uma promessa vaga. A terra seria mostrada, depois. Isso não é fé confortável. Isso é fé no escuro. E aqui está o detalhe bizarro: a promessa de uma terra veio antes de qualquer evidência concreta. Não havia sinal. Não havia prova. Apenas uma voz e uma decisão. Quantas pessoas hoje dizem que confiam em Deus, mas só se souberem exatamente para onde estão indo? Abraão foi antes de saber. E isso muda tudo. Ele era idólatra antes do chamado. Pouca gente fala disso. Antes de ser chamado, Abraão vivia em uma cultura totalmente pagã. Sua família servia a outros deuses. Ele não cresceu em um ambiente monoteísta. Não nasceu em um lar espiritual. O pai dele fabricava ídolos. Isso significa que o pai da fé começou como alguém inserido em um sistema religioso completamente diferente. Ele não era um herói espiritual. Ele era um homem comum, em meio à idolatria. O chamado de Abraão não foi uma promoção. Foi uma ruptura. Isso é perturbador, porque mostra que a fé não nasce necessariamente em ambientes perfeitos. Ela pode nascer no meio da confusão. Talvez a maior prova de fé não seja continuar algo que você sempre acreditou, mas abandonar tudo que você sempre conheceu. Abraão não mudou de cidade apenas. Ele mudou de cosmovisão, de identidade, de realidade espiritual. E ele fez isso sem garantia de que daria certo. Deus muda seu nome no meio da história. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Mas existe um detalhe cruel nessa mudança. Quando o nome foi alterado, ele ainda não tinha filho nenhum. Imagine isso. Você passa a se chamar pai de multidões, enquanto continua estéril. Cada vez que alguém chamava seu nome, era um lembrete do impossível. É quase irônico. Quase constrangedor. Deus mudou o nome antes de mudar a realidade. O nome virou uma declaração pública da promessa. Isso é poderoso, mas também desconfortável. Porque significa viver um tempo carregando um título que ainda não faz sentido. Quantas vezes Deus muda nossa identidade antes de mudar nossas circunstâncias? Abraão passou anos sendo chamado de algo que ainda não era. E mesmo assim, continuou andando. Abraão mente 2 vezes por medo. Aqui está uma das partes mais humanas, e menos romantizadas, da história. 2 vezes. 2 vezes ele mentiu que a Sara era sua irmã. Por medo de morrer. O homem que confiou a ponto de sair sem saber o destino, teve medo a ponto de mentir. Isso quebra a imagem idealizada do herói perfeito. Abraão não foi corajoso o tempo todo. Ele teve medo. Protegeu a si mesmo. Colocou Sara em risco. E ainda assim, a promessa não foi cancelada. Isso não justifica o erro. Mas revela algo profundo: a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. A fé de Abraão não era ausência de medo.
Era decisão apesar do medo. E isso é muito mais real. Ele se torna extremamente rico. Muita gente associa espiritualidade à pobreza. Mas Abraão acumulou riqueza considerável. Gado, servos, prata, ouro. Ele não apenas sobreviveu. Ele prosperou. E isso cria uma tensão interessante. Porque a promessa inicial falava de descendência e terra. Mas no meio do caminho, riqueza veio junto. Só que há um detalhe: a riqueza nunca foi o centro da história. Ela era consequência, não propósito. Abraão era rico, mas vivia como estrangeiro. Tinha bens, mas não possuía a terra prometida. Isso é quase paradoxal. Ele tinha prosperidade sem estabilidade. Abundância sem posse definitiva. E talvez aqui esteja uma das maiores lições: você pode ter recursos e ainda assim estar em processo. Ló escolhe a melhor terra, e perde tudo. Quando houve conflito entre os pastores, Abraão fez algo incomum. Deu a escolha para Ló. O mais velho deixou o mais novo decidir primeiro. Ló olhou. Calculou. Escolheu a região mais fértil. Parecia decisão inteligente. Abraão ficou com o que restou. Mas a terra melhor estava perto de Sodoma. E o que parecia vantagem virou destruição. Ló perdeu bens. Perdeu estabilidade. Perdeu influência. Abraão, que aparentemente ficou com a parte inferior, acabou sendo preservado. A lição aqui é desconfortável: nem toda escolha lógica é sábia. Às vezes, o que parece menos vantajoso carrega a promessa. E o que parece mais promissor pode esconder ruína. Abraão negocia com Deus. Essa é uma das cenas mais intrigantes. Deus revela que destruirá Sodoma. Abraão começa a interceder. E se houver 50 justos? E se houver 40? 30? 20? 10? Ele não aceita passivamente. Ele dialoga. Ele argumenta. Isso não é rebeldia. É relacionamento. Abraão não trata Deus como força distante. Ele conversa. Existe uma intimidade aqui que poucas pessoas percebem. A fé não é silêncio cego. É também diálogo. Abraão demonstra que questionar não é falta de fé, é envolvimento profundo. E isso muda completamente a ideia de espiritualidade passiva. Ele vence uma guerra com poucos homens. Quase ninguém lembra disso. Abraão lidera um pequeno grupo contra reis poderosos. E vence. Ele não era apenas pastor. Era estrategista. Com poucos homens treinados, derrota uma coalizão. Isso mostra uma dimensão inesperada da sua personalidade. Ele não era frágil. Não era apenas contemplativo. Era decisivo. A fé não o tornou passivo. O tornou ousado. E mais curioso ainda, depois da vitória, ele recusa riquezas oferecidas pelo rei de Sodoma. Ele poderia enriquecer ainda mais. Mas escolhe não misturar sua vitória com favores duvidosos. Isso revela integridade em meio ao poder. Melquisedeque aparece e some. No meio da narrativa surge uma figura misteriosa. Um rei sacerdote. Sem genealogia explicada. Sem passado. Sem despedida. Ele abençoa Abraão. Recebe dízimos. E desaparece da história. Quem era ele? Por que aparece apenas ali? A presença de Melquisedeque cria uma sensação de algo maior acontecendo nos bastidores. Como se Abraão estivesse inserido em um plano muito mais antigo e profundo do que ele mesmo compreendia. Essa aparição breve carrega um peso simbólico enorme. E o silêncio sobre ele torna tudo ainda mais intrigante. O sacrifício de Isaque não foi totalmente surpresa. Quando Deus pede Isaque, parece um choque absoluto. Mas existe um detalhe cultural e histórico que quase ninguém menciona. Naquela época, sacrifícios não eram incomuns em religiões pagãs. O que torna essa história diferente não é o pedido inicial. É o desfecho. Deus interrompe. Isso muda a lógica religiosa da época.
Não é sobre morte. É sobre confiança. Abraão sobe o monte acreditando que, de alguma forma, a promessa continuaria. Ele não sobe resignado. Sobe confiante. Isso é fé levada ao limite. Deus testa fé, não crueldade. A narrativa deixa claro, foi um teste. Mas teste não é tortura. É revelação. Não para Deus descobrir algo, mas para Abraão descobrir algo sobre si mesmo. Até onde vai sua confiança? A cena é intensa, dolorosa, inquietante. Mas o resultado não é tragédia. É provisão. O carneiro preso nos arbustos simboliza algo poderoso, a fidelidade divina no último segundo. O teste não destrói. Revela. A promessa leva décadas. Aqui está algo que ninguém gosta de ouvir. Entre a promessa e o cumprimento parcial, passaram-se décadas. Anos de silêncio. Anos de espera. Anos de perguntas. Sara envelhece. Abraão envelhece. O corpo perde força. E nada acontece. É fácil ter fé no começo. Difícil é ter fé no meio. O meio é o território da dúvida. Mas Abraão continuou. Não perfeito. Não impecável. Mas persistente. A promessa não veio rápido. Veio no tempo improvável. Abraão nunca viu tudo se cumprir. Essa é a mais impactante. Ele morreu sem ver a multidão prometida. Não viu uma nação formada. Não viu rei surgindo. Não viu o cumprimento total. Ele viu apenas o começo. Isso confronta a mentalidade imediatista. A fé de Abraão não era baseada em ver resultados completos. Era baseada em confiar no processo. Ele plantou o que outros colheriam. E talvez essa seja a parte mais difícil da história. Aceitar que algumas promessas ultrapassam nossa geração. Abraão não foi perfeito. Não foi impecável. Não foi isento de medo. Ele mentiu. Teve dúvidas. Esperou demais. Enfrentou o silêncio. Mas continuou. E talvez seja isso que o torna tão relevante. Não a perfeição, mas a perseverança. A história de Abraão é menos sobre heroísmo instantâneo, e mais sobre fidelidade ao longo do tempo. Se essas 13 curiosidades abriram sua mente, imagine quantas outras histórias bíblicas guardam camadas que quase ninguém explica. Se você quer continuar descobrindo os bastidores mais profundos dessas narrativas, já se inscreve no canal. Porque no próximo vídeo, vamos revelar detalhes ainda mais surpreendentes que podem mudar completamente sua forma de enxergar fé, propósito e promessa. E acredite! O que vem a seguir é ainda mais impactante.